Oi, galera, tudo bem? Vamos então agora aqui resolver algumas questões sobre função do primeiro grau. Para só, vamos nessa. Bom, a questão diz o seguinte: em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o dia 30, o último mês do último dia do mês. Bom, aí você tem ali um gráfico, né? Você já percebe logo que é uma função do primeiro grau, porque o gráfico é uma reta. No eixo Y, você tem o lucro em real, e no eixo X você tem o tempo em dias. Beleza? Aí o que ele quer? A representação algébrica do lucro L em função do tempo T. E aí você tem nas alternativas expressões que representam funções do primeiro grau, do lucro em função do tempo. Minha gente, se você for resolver pelo método tradicional, como é uma função do primeiro grau, ó, y igual a x mais b, você vai procurar no gráfico pontos para substituir na fórmula. Você vai procurar pontos para substituir na fórmula. Aí repara só, se você quisesse fazer assim, você poderia pensar o seguinte, ó, esse pontinho que eu estou marcando aqui, ó, ele tem x igual a 20 e y igual a 3.000. Você poderia lá na fórmula substituir o y por 3.000 e o x por 20. Ficariam 3.000 igual a vezes 20 mais b. Esse pontinho aqui, ó, gente, que é onde toca o eixo x, ó, que a gente falou que era a raiz da função, é o ponto de coordenadas x igual a 5, y igual a 0. Ou seja, ó, 0 é igual a vezes 5 mais b. Gente, se eu tenho duas equações com duas incógnitas cada um, isso é um sistema. Se você resolver esse sistema, você vai achar quem é A, o coeficiente angular, você vai achar quem é B, o coeficiente linear, logo você vai determinar na hora qual é a função que representa esse gráfico. Agora, se quiser resolver rápido, gente, função crescente, coeficiente angular positivo. Bom, infelizmente isso não vai ajudar, uma vez que todas as funções que estão nas alternativas têm coeficientes angulares positivos. Porém, olhe onde essa função está tocando o eixo y, turma. No menos 1.000. E nós vimos na parte de interpretação e análise gráfica que onde toca o eixo y é o coeficiente linear b. Ó, se está tocando o eixo y no menos 1.000, significa que o coeficiente linear, que o b dessa função, tem que valer menos 1.000. A única alternativa que traz o coeficiente linear b igual a menos 1.000 é a letra D de dado. Acabou a questão. Só isso. Beleza? Aí, só supondo que uma outra alternativa tivesse B igual a menos 1.000. Porque aí você poderia falar, Rodrigo, se outra alternativa tivesse B igual a menos 1.000, eu ia ter que fazer o sistema, né? Não. Se uma outra alternativa trouxesse B igual a menos 1.000, você teria que calcular o coeficiente angular A, na verdade. Gente, eu não tenho dois pontos. Eu não marquei ali os pontos 50, 3.000 e 5 e 0. Como é que você pode calcular o coeficiente angular quando você tem dois pontos? Delta y sobre delta x. Você vai achar a mesma coisa. Beleza? Então, tem a forma tradicional e tem o pulo do gato. Você não perde por esperar o que vem nas próximas questões. Olha só, vai mudar a sua forma de enxergar a função do primeiro grau. Você vai ficar torcendo para que caiam questões de função do primeiro grau na sua prova, porque você vai resolver de forma muito rápida. Quer ver? Pausa o vídeo e tenta resolver, para depois você ver como é que eu vou propor. Suponha que foi mantida para os anos seguintes a mesma taxa de crescimento registrada no período de 2007 a 2011. Aí você tem ali um gráfico cujo título é Brasileiros Conectados à Internet. No eixo Y, na vertical, você tem a população conectada à internet em porcentagem e no eixo X você tem o ano, beleza? Aí diz o seguinte: a estimativa para o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013 era igual a... Bom, como isso aí é parte de uma reta, variação linear, variação uniforme, função do primeiro grau. Y igual a x mais b. Se quiser ir da forma tradicional,
Ó, você tem dois pontos, não tem? O ponto aqui 2007, 27 e o ponto 2011, 48. Se você for fazer pela forma tradicional, eu sugiro que você não substitua x por 2007. Substitua x por 7. Para que 2007? Considere como se o seu zero ali fosse o ano 2000. Ao invés de usar x igual a 2007, x igual a 2011, você usa x igual a 7 e x igual a 11. Fica muito mais prático. Olha lá, substituir o y por 48 e o x por 11, tá vendo? Porque esse ponto daqui, ó, gente, ele é o ponto 11, 48. X igual a 11 e y igual a 48. E esse ponto daqui, ó, turma, é x igual a 7, y igual a 27. Mais uma vez, sistema, resolve, blá, blá, blá. Agora, aqui tem um detalhe. A questão anterior, eu queria saber a fórmula. Essa questão, ela não quer a fórmula. Ela quer o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013. Então, depois de calcular quem é A, quem é B, e depois de você montar a função, você teria que substituir o x por 13 para achar o y correspondente. Qual é o pulo do gato, velho? Se ligue. Gente, se a variação é linear, se a variação é uniforme, isso são grandezas diretamente proporcionais, gente. Olha ali para o gráfico. De 2007 a 2011, passaram-se 4 anos. Nesse período de 4 anos, olhe para o eixo Y, de 27% para 48%, houve um aumento de 21% dos brasileiros conectados à internet. Ou seja, em 4 anos, você teve um aumento de 21%. Como é variação linear, como é função do primeiro grau, as grandezas devem variar de forma proporcional. Então, viagem. Olha ali para o meu eixo X agora. De 2011 para 2013, seriam mais 2 anos. Eu quero saber quanto é que vai aumentar ali, ó. Vou chamar de Y. Galera, olhe lá para baixo. Se em 4 anos o aumento foi de 21%, em 2 anos esse aumento vai ser de quanto? Isso é regra de 3, galera. Isso é regra de 3. Se você percebe aqui, ó, de 4 para 2, o tempo está sendo dividido por 2. De 21% para Y, já que a variação é linear, você vai ter que dividir também por 2. Velho. Então, ó, 10,5% é só isso. Velho. Acabou, gente. Ó, se de um lado divide por 2, do outro lado vai ter que dividir por 2. Se de um lado multiplicar por 2, no outro lado multiplica por 2. Se num lado triplica, no outro triplica. Grandezas diretamente proporcionais. Variação linear, galera. Acabou. Agora, só tem um joguinho de cintura para perceber que 10,5 não é a resposta. Olha lá para o eixo Y. 10,5 vai ser o aumento após o Y 48. Percebe ali? Ó? De 48 aumenta Y, que é 10,5. Ou seja, o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013 é de 58,5%, 58,50%, que é a letra B. Galera, qualquer questão de regra, de função do primeiro grau, você pode resolver por regra de 3. Ah, mas todas. Eu vou resolver mais 2 na sequência para você ver. Você quer uma sugestão? Se não ficou claro, você volta o vídeo, assiste de novo. Quando eu passar para a próxima questão, você pausa e tenta fazer dessa forma. Não fique colocando na sua cabeça que você, mas eu não vou conseguir fazer assim. Você vai. Agora, para você fazer de fato assim, a primeira pessoa que tem que confiar em você é você. Beleza? Tranquilo? Combinado? Então, qualquer coisa, se não ficou muito claro, você volta, assiste de novo. A minha sugestão é resolver sempre por regra de 3. É por proporção. Aí, quando eu passar para a próxima questão, você tenta fazer dessa forma. Beleza? Marcado? Você, hein? Vamos lá. A raiva é uma doença viral infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados da campanha em cães nos anos de 2013,
2015 e 2017 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Função do primeiro grau já foi. Agora, só repare uma coisa. De 2013 a 2015 é uma função. De 2015 a 2017 é outra. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Galera, se você olhar para o seu gráfico, se ele quer 2014, a parte ali da direita, ela não me interessa. Vou voltar aqui, ó. Se ele quer 2014, a segunda parte da minha análise, a função do primeiro grau, que é de 2015 a 2017, ó, não me interessa. Eu só preciso dessa parte. Acabou, velho. Você quer a forma tradicional? Y igual a x mais b, etc, etc. Você quer o pulo do gato? Olha para lá. De 2013 até 2015 foram 2 anos. Nesses 2 anos, houve uma redução de 8% no número de vacinados e vacinadas, beleza? Se ele quer em 2014, vou botar aqui um ponto como se fosse 2014. De 2013 para 2014, passa 1 ano. Ele quer saber, então, qual vai ser essa variação. Beleza? Regra de 3. Olha para lá. Se em 2 anos a redução foi de 8%, em 1 ano vai ser de quanto? Acabou, velho. De novo, ó. De 2 para 1 aqui, ó, na primeira coluna, está dividindo por 2. Ó. Se aqui está dividindo por 2, aqui vai ter que dividir por quanto, galera? Por 2 também, gente. E quanto é que vai ser 8% dividido por 2? 4%, velho. Só isso. Agora, a resposta não é 4%. Aí você vai ter que interpretar. Se era 67% em 2013, e se nesse ano você vai ter uma redução de 4%, aqui em 2014, 67 menos 4 vai dar quanto? 63%. E, portanto, a resposta é a letra B de bola. Galera, é o pulo do gato para a questão de função do primeiro grau. É só isso. Beleza? Agora, obviamente, que a depender dos valores que a questão forneça, você pode ter uma conta um pouco mais chata. Mas é sempre proporcional, pô. É sempre proporcional, né? De novo, eu vou passar para a próxima, aí você analisa, tenta fazer dessa forma. Pausa o vídeo, ok? Um dos grandes desafios no Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Galera, botou linear, botou uniforme, botou proporcional, você já sabe que é função do primeiro grau. Ali você tem um gráfico que representa o nível do reservatório, você tem na vertical a porcentagem com relação à capacidade máxima e você tem na horizontal, no eixo X, o tempo em meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 da sua capacidade? De novo, a gente vai para a proporção. Regra de 3. Olha só. Vê se você concorda. Se fosse fazer pela fórmula y igual a x mais b, você ia substituir os pontos, resolver para o sistema. Eu vou fazer o seguinte, olha aí para a tela. De 1 para 6 foram 5 meses. Nesses 5 meses, o percentual do nível do reservatório em relação à sua capacidade máxima variou de 30% para 10%, ou seja, ele variou 20%. Beleza? Então, em 5 meses, eu tive uma variação de 20%. Se eu quero saber para zerar, olha quanto é que está o nível do reservatório nesse momento, 10%. Para zerar, eu vou ter que reduzir 10%. Não é? Ainda tem que diminuir 10%. Então, eu não sei quantos são esses meses, mas eu sei que eu tenho que ter uma redução de 10%. Beleza? E percebam, ó, deixa eu voltar aqui,
esse gráfico ele é muito maldoso, ele não está começando do zero, olha para lá. Perceba que quando eu coloquei esse meu tracinho azul na vertical, eu desci um pouco mais, porque ele não está começando do zero. Uma maldade essa questão. O eixo X não começa do zero, começa do 1. O eixo Y também não está começando do zero, está começando do 5%. A maldade, velho. Bom, mas aqui está então a minha relação. Sacou? 5 meses, em 5 meses, houve uma redução de 20% do nível do reservatório. Como ele quer que o nível chegue a zero, você vai ter que reduzir 10% ainda. Eu não sei quantos meses são. Gente, de novo, velho. Olha para cá. De 20 para 10 está dividindo por 2. De 5 para X vai ter que dividir por 2. Quanto é a metade de 5? 2,5 meses. 2 meses e meio, letra A. Galera, é sempre assim. É sempre assim. Eu posso ter as questões com os dados mostrados em gráfico. Eu posso ter os dados mostrados numa tabela. Eu posso ter os dados mostrados num texto. Mas se é função do primeiro grau, galera, se é variação linear, se é variação uniforme, são grandezas diretamente proporcionais. É sempre regra de 3. Beleza? Tranquilo? Claro que existem outras estratégias, mas assim, eu não vou ficar aqui falando de 50 formas distintas para não ficar atrapalhando você. Na minha opinião, essa é a forma mais objetiva de se resolver, tá? Bom, aí eu queria te mostrar uma questãozinha que é bem comum no Enem, que é a questão de análise gráfica. Só uma situação para você chegar ao gráfico. Olha só. As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas por quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época da produção. Considere que, independente da época ou variação do preço, certa fruta custa R$ 1,75 kg. Dos gráficos a seguir, o que representa o preço M pago em reais pela compra de N quilogramas desse produto é... Gente, repara só, se você vai pagar R$ 1,75 por quilograma, significa que, primeiro que se você não comprar nada, você não vai pagar nada. Beleza? Se você não comprar nada, você não vai pagar nada. Então, eu já sei que esse gráfico ele tem que começar da origem. Então, as letras B e D já estão fora. Concordam? Porque na letra B, você tem que o gráfico ele não está começando da origem e na letra D também não. Ou seja, no gráfico da letra B, você já teria que pagar R$ 1,75 só de entrar na loja. E no gráfico da letra D, você estaria roubando. Porque você estaria levando 1 quilo de fruta e não estaria pagando coisa alguma. Então, as letras B e D já estão fora. Agora, pense comigo, como é bem objetivo. Vocês concordam que o preço a ser pago é diretamente proporcional à quantidade de fruta que você compra? Tipo, se você comprar 1 quilo, você vai pagar 1,75. Se você comprar 2 quilos, você vai pagar 2 vezes 1,75. Se você comprar 3 quilos, você vai pagar 3 vezes 1,75. Ou seja, ao triplicar uma grandeza, a outra também triplica. Isso é variação linear, isso é função do primeiro grau. O gráfico tem que ser uma reta. As letras A e C já estão fora, porque a letra A e a letra C elas não trazem retas. Ó, tá vendo? A resposta só pode ser a letra E. Acabou, velho. Só isso. Só isso. Beleza? Bem simplesinho. Agora, gente, eu não acredito, honestamente, que para o Enem você vai precisar disso que eu vou falar. Mas, para que seja um curso completo de função do primeiro grau, falta apenas falar sobre estudo do sinal da função do primeiro grau. Isso aqui seria mais para vestibulares específicos, tá? Porque estudo de sinal serve para resolver inequações. E o Enem não vai te cobrar inequações simultâneas, não vai lhe cobrar inequações complexas. As inequações que o Enem cobra, você não precisa de estudo do sinal. Mas eu vou colocar isso aqui rapidinho, não me custa nada. Bom, consideremos a função real f de x igual a x mais b com a diferente de zero, ou seja, uma função do primeiro grau. Se o a é positivo, você já sabe que ela é uma função crescente. Então, vamos supor aqui um gráfico qualquer. Beleza? Lembrando que onde toca o eixo X é a raiz, tá? Onde toca o eixo X é a raiz. Galera, estudar sinal é simplesmente dizer em que intervalo de X essa função é positiva
em que intervalo de x essa função é negativa e onde é que a função vale zero. É só isso. Estudar sinal, seja para qualquer função. Estou falando de estudo do sinal, da função do primeiro grau, porque o que eu estou falando para vocês é função do primeiro grau. Mas estudo do sinal é verificar qual é o intervalo do x no qual a função é positiva, no qual a função é negativa e no qual a função é nula. Quer uma dica? A função é nula sempre na raiz. Afinal de contas, a raiz é o valor de x que anula a função. Beleza? Onde a função é positiva, na parte do gráfico que estiver acima do eixo x. Onde a função é negativa, na parte do gráfico que estiver abaixo do eixo x. É só isso. Ou seja, olha para lá. Eu vou usar aqui primeiro, sim, direita e esquerda. Você enxerga que à direita de x', o gráfico está acima do eixo x? Ali a função é positiva. O y é positivo, a função é positiva. À esquerda de x', o gráfico está na parte de baixo do eixo x. Ali ela é negativa. Só que a minha dica é, para estudar sinal, você não precisa traçar o eixo y. Você só precisa traçar o eixo x. Olha como fica bem mais limpo. Percebe? Olha para cá. Com o eixo y, sem o eixo y. Em outras palavras, ó, essa função é positiva à direita de x', ela é igual a zero em x' e ela é negativa à esquerda de x'. É só isso que é estudo de sinal. Acabou. Agora, se quiser escrever isso, fica um pouco mais carregado, até porque ele é x', ó. Olha ali. Para x maiores do que x', ou seja, x à direita de x'. Aqui, ó, a função é positiva, tá vendo? À direita de x', a função é positiva. Para x igual a x', a função é nula, não é? Afinal de contas, x' raiz é o valor de x que anula a função. Ó, e para x menores do que x', ou seja, para x à esquerda de x', a função é negativa. É isso que é estudar sinal, gente. Vamos ver aqui, então, para uma função decrescente com a menor do que zero. Ó, de novo, tracei o gráfico. X', onde toca o eixo x, tá? A raiz. Onde essa função é positiva, na parte do gráfico, cujo gráfico está acima do eixo x, que nesse caso é a esquerda da raiz. Onde é que essa função é negativa, na parte do gráfico, abaixo do eixo x, nesse caso, à direita da raiz. Tiro o eixo y, ó como fica bem mais agradável, ó. Beleza? A esquerda é positiva, na raiz ela vale zero e à direita ela é negativa. Acabou. Agora, na hora de escrever, ó, para x maiores do que x', ou seja, galera, ó, para x à direita de x', nesse caso, ó, você tem que o y é negativo, essa função é negativa. Para x igual a x', você tem que essa função vale zero. E para x menores do que x', ou seja, para x à esquerda de x', você tem uma função, a função positiva, a parte positiva, é só isso. Estudo de sinal é só isso. Onde o gráfico estiver acima do eixo x, é onde a função é positiva. Abaixo do eixo x, é onde a função é negativa. E no eixo x é igual a zero. Beleza, galera? Espero que vocês tenham acompanhado a aula aí tranquilamente. Espero que vocês estejam bem. E aquele abraço, aquele axé. Eu fui. Tchau.